Quando cantamos esse cântico último aí, duas frases me chamou muita atenção, além das outras, mas duas mais, né? Quando nós cantamos que esse lugar é no Senhor, né? Esse lugar de descanso, de despreocupação. E uma outra frase que diz que tu és tudo o que preciso. Jesus é mesmo? A pergunta que eu estava fazendo para mim, né? Jesus é mesmo tudo que eu preciso? Ou tenho necessidade de outras coisas ainda? Ele é o primeiro. E orando a Deus para que Deus me mostrasse se tinha alguma coisa além. Algo que me deixa apegado nesse lugar, nessa terra. Me deixa apegado nos meus sentimentos. Queria falar um pouco com os irmãos sobre o Evangelho do Reino. Evangelho do Reino de Deus. Algo que a gente fala bastante, né? O Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino. E o que é esse Evangelho do Reino? É só uma frase, né? Esse Evangelho do Reino é, de fato e verdade, aquilo que eu creio e aquilo que eu estou vivendo. Porque a gente pode, perguntar para vocês, qualquer um vai dizer o que é o Evangelho do Reino, né? Na sua essência, na sua teoria. Mas e na aplicação desse Evangelho? Evangelho do Reino, Evangelho é boas novas, e reino, quando se fala de reino, se fala de governo, né? Nós vivemos num país presidencialista, nunca conhecemos, ninguém aqui conheceu o que é estar sujeito a um reinado, muito menos naquele reinado da época de Jesus. Lá existia um reinado que é um governo ditado por um rei. Esse rei na época era César, e César era o Senhor. Todos tinham que reverenciar ele como Senhor. Todos os que estavam debaixo de onde ele governava, ele era o Senhor. Aí Jesus vem e os discípulos o reconhecem como Senhor e eles proclamam isso, que Jesus é o nosso Senhor. Não é igual a nós hoje. Hoje eu posso falar, até um satânico pode dizer que Jesus é o Senhor, né? Nós podemos ir na praça, em qualquer lugar, e berrar bem alto. Não vai acontecer nada conosco. Mas na época, quando César descobria que tinha um cidadão que falava que havia um Senhor a não ser ele, ia para frente de César, e César o apertava, e muitos foram mortos porque continuavam dizendo: Jesus é meu Senhor. Tu é o rei aqui na terra, governa isso aqui, mas Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Kyrios. E por que eles faziam isso? Convicção clara do que eles criam, em quem eles confiavam. Outro detalhe, César, sendo rei, todos os seus súditos sabiam que eles não tinham propriedades. Eles viviam lá, eles plantavam, eles tinham lá suas terras, seu gado, suas ovelhas,
Mas se César passasse com a comitiva e olhasse uma campina, né, ou hoje uma chácara, bem feitinha, bonitinha, César olhasse e dissesse: olha, essa chácara aí agora é minha. Pode mandar o povo, o pessoal embora. Os soldados iam lá e diziam: agora César, isso aqui é de César, arrume em outro lugar. Eles não questionavam. Se questionava, era morto. Ou seja, os súditos daquele senhor, daquela época, chamado César, não tinham nada. Tudo era de César. Eles sabiam disso. E aí eu estava me perguntando, né? E eu? E nós? Nós temos esse coração igual aqueles súditos de César, de entender que nós não temos nada aqui. Que nós somos apenas mordomos, apenas cuidadores de bens, mas inclusive a própria vida. Se César quisesse matar alguém, ele matava e ninguém dizia Inclusive a vida dos súditos era de César. E a minha vida é do Senhor mesmo? Então eu posso cantar: tudo que eu preciso está em Ti, Jesus. Se eu não entender de fato e verdade que esse evangelho do reino tem que ser aplicável na minha vida, ele vai ser teoria. Quando ele vai ser aplicado, então? Em algum momento. Em algum momento. Todos nós, em algum momento, vamos precisar definir isso. Não é? Lucas 14, 26 e 27. Lucas 14, 26 e 27. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É uma condição que Jesus, o próprio Jesus, nos deu. Dá para mim e é uma condição para ti, para nós. Se tu quiseres vir após mim, abra mão de tudo. Tudo que tu tem, tudo que tu é e tua própria vida. Está disposto? Então me segue. Essa é a condição. Esse é o início da nossa caminhada em Cristo. Mas às vezes a gente se esquece, passa o tempo, passa os meses, passa anos, e a gente esquece. Então nós queremos hoje relembrar isso, né? Para a gente autoavaliar a nossa vida, onde está ela. Lembrando que tudo que os súditos de César tinham não era deles, nem a própria vida. E nós, né? O Evangelho do Reino é o único evangelho que forma discípulos e coloca um ponto final na rebelião e na independência do homem. Não há outro evangelho que forma isso. O Evangelho do Reino, ele tem as demandas, tem as promessas, tem os mandamentos, tem as ofertas do Senhor para nós. Há um problema de um evangelho sendo pregado que é só ofertas e promessas. Não tem demandas, não tem mandamentos. E a gente pode se confundir com isso.
O Evangelho do Reino demonstra o amor de Deus para conosco. Também nos direciona e nos corrige. Depois eu vou ver mais adiante que a Bíblia fala de um outro Evangelho. Lá na época já era alertado que havia um outro Evangelho. Hoje deve ter, então, muitos outros Evangelhos. Não? A ênfase do Evangelho do Reino, ela não é a felicidade do homem, mas sim a santidade. O Evangelho do Reino tem que produzir santidade em nós, e não felicidade. E quem nos governa? Quem me governa? Quem me governa? Quem manda na minha vida? Quem é o meu rei? Porque se Jesus não te governa, Ele não pode te salvar. É sério? Ele falou que se nós viermos a Ele e não renunciarmos a tudo quanto temos, nós não podemos ser discípulos de Jesus. E na igreja, quando Jesus vier buscar a sua igreja, não vai subir, não vai estar com Ele quem não é discípulo dele. Se Jesus disse que nós temos que renunciar a tudo, eu estou dizendo, eu aceito isso, eu estou debaixo desse governo. Só que não é um governo tirano, como César era. Eu estava pensando aqui quando cantamos nos braços do Pai, né? Hoje é uma data que se comemora o Dia dos Pais. Né? Os filhos é que dão presente para os pais, mas nós recebemos um presente que não há como comparar. De um Pai soberano, Criador, que deu a vida do seu Filho. Presente para mim e para vocês. Todos os dias. Então esse Senhor, se Ele não governar, se Jesus não governar a minha vida, Ele não pode me salvar. O que os apóstolos e Jesus nunca pregaram? Nunca pregaram o evangelho de ofertas, nunca pregaram o evangelho humanista, como hoje tem se difundido aí, espalhado, né? Humanismo é pegar o homem e colocar no centro de tudo. Ele é o cara. E tudo tem que girar para a felicidade do homem. Eu lembrou do texto em Gênesis, não diz que no princípio, em João, que no princípio era o homem, né? No princípio era o verbo. Então, o humanismo, ele destrói, e ele pode ofuscar a mente e o coração dos discípulos, inclusive. Quando a gente olha para alguma situação em que estamos vivendo e nos achamos, tadinho de mim, eu não merecia isso, não devia estar passando por isso. Isso é humanismo. Estou falando de coisas reais, fora as coisas que se fala aí por fora, né? Vamos ver alguns textos que nos fala desse Evangelho do Reino que Jesus pregou e que Ele quer que a gente pregue. Mateus 4, 23 a 25.
Mateus 4, 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. O que Jesus estava pregando? O evangelho humanista do reino. Jesus estava pregando o evangelho do reino, o evangelho do governo. Jesus não passava a mão e dizia, ai, pois é, tadinho, mas tu tem um problema com bebida há tanto tempo. Faz assim, vem do mesmo jeito. E assim, não precisa beber junto quando estiver na reunião. Mas continua assim, não tem problema não. Jesus nunca fez isso. O evangelho do reino que Jesus pregava, ele aplicava. Lembra do jovem rico? Jesus aplicou o evangelho ali. Então vai, vende tudo que tens, dê aos pobres e depois me segue. Não faltou amor. Um dos evangelhos disse, Jesus o amou e disse. Aí Jesus fala o que falou. Então Jesus pregando o evangelho do reino e curando enfermidades e fazendo testemunho do Marcel, um homem que não podia ter filhos, dá filhos. Mateus 9, 35, 38. Mateus 9, 35, 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos. A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus de novo percorrendo a cidade, pregando o evangelho do reino de Deus. Lucas 4, 42 a 44. Esses textos, vocês estão anotando, depois vocês leem, mas não leem só ele, leem no contexto. Vocês vão ver Lucas 4, 42, 44. Sendo o dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele. E instavam para que não os deixasse, insistiam, né? Ele, porém, lhes disse, é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Jesus foi enviado, nós temos a salvação, que a gente sabe que é o meio, que foi por Jesus, mas ele foi enviado para proclamar o evangelho do reino. Se o evangelho do reino não entrar, não há salvação. Então Jesus não pode tornar teu Salvador se o evangelho do reino não entrar. Lucas 8, 1. Lucas 8, 1.
Aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Jesus andava nas cidades, andava nas aldeias, e Lucas aqui fala que ele já tinha os 11 junto com ele. Já tinha seus alunos observando como é que o mestre fazia, porque depois eles fizeram isso. E essa palavra chegou até nós, por causa de homens como esses 11. Que a palavra... Oi? Mas nesse momento eram os 11, né? Fala 12? 12 e o coelho. Final é os 12. Ah, desculpa. Por que eu li 11? Já tinha matado. E os 12 iam com ele. Então já tinha seus alunos, né? Ouvindo, vendo como ele falava, como ele aplicava, como ele curava, compaixão que ele tinha pelos perdidos. Lucas 16. Lucas 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. O evangelho vem sendo... Qual é o evangelho? O evangelho do reino de Deus. E não é sem esforço que nós alcançamos ele. Nós precisamos de esforço. Porque o evangelho do reino requer renúncia. Requer amar menos pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs. E ainda a minha própria vida. Então precisa de muita renúncia. Por isso que precisa de esforço. Mateus 24:14. Mateus 24:14. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Será pregado qualquer evangelho? Não. Será pregado o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. E então ele voltará e vai buscar aqueles que renunciaram, aqueles que reconheceram ao Mestre como Senhor de suas vidas. E qual foi a ordem que Jesus deu aos 12? Ide, fazei discípulos juntos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos deu essa ordem. Deu para eles, para os 12, e é para nós. Vamos. Onde vocês estiverem indo, façam discípulos. Ensinem eles. Batizem eles. Falem de mim, batizem e depois ensinem eles a guardar tudo aquilo que eu tenho falado para vocês. Tudo aquilo que vocês têm visto em mim, Jesus estava falando.
todas as coisas que vos tenho ordenado. Para mim, isso aqui poderia botar aí Evangelho do Reino. Jesus não ensinou outra coisa, a não ser o governo de Cristo. Marcos 16, 14 a 16. Marcos 16, 14 a 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse evangelho do reino não é outro evangelho. Não é evangelho fofinho, evangelho de ofertas, evangelho da prosperidade, evangelho humanista, evangelho... Tem vários tipos de evangelho hoje. Um evangelho que não é o evangelho do reino produz discípulos fake news, falsos. Porque discípulo é aquele que segue mestre. Então existem discípulos satanistas, existem discípulos de Cristo, existem discípulos que seguem outros evangelhos. Então, um falso evangelho produz um falso discípulo. Vamos ver esse outro evangelho. Gálatas 1, do 6 ao 9. Gálatas 1, do 6 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Há um outro evangelho e alguns querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo de Deus, vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Se alguém falar algum evangelho para nós, que não é esse evangelho do reino, seja maldito. Sério. E aqui ele fala, depois ele fala novamente. Ele reforça essa questão. Se vier alguém falar alguma coisa, não ouça. Mesmo que venha um anjo vindo do céu, não ouça. 2 Coríntios 11, 3 e 4. Segundo Coríntios 11, 3, 4. Mas eu receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Não dê ouvido. Tolere. Não ouvir evangelho diferente
daquele que nós temos abraçado, que é o Evangelho do Reino de Deus. Onde vão parar aqueles que pregam esse outro Evangelho? Onde vão parar aqueles, não só os que pregam, mas aqueles que o seguem? Muita gente que hoje está nas ruas já teve uma passagem já conheceu, já ouviu no meio religioso, denominacional, e se decepcionam e não perseveram. Por que será? Eles podem ter ouvido o Evangelho do Reino. Eles podem ter ouvido e dito assim, igual o jovem rico. Foi embora e não voltou mais. Mas muitos andaram, foram batizados. O Evangelho que lhes foi pregado não foi um Evangelho genuíno. Eles não tiveram força em si para poder caminhar, poder continuar. Porque foi apresentado uma coisa e daqui a pouco aquele negócio não aparece, não surge, não acontece. A minha enfermidade não sai do meu corpo, eu não consegui comprar o meu carro, Jesus não pagou minhas dívidas, não consegui casar, não consegui comprar minha casa. E se decepciona, porque foi pregado um evangelho de ofertas, um evangelho errado. Onde vai parar esses que pregam esse outro evangelho? Mateus 7, 21 em diante. Mateus 7, 21. Vamos ler até o 27. Por causa das nossas Bíblias tem um intervalo ali, né? A gente pensa que para ali, mas não para, o texto continua. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Não são pessoas do mundo que fazem isso. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, palavras do Reino de Deus, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, irmãos, esses que chegaram aí para Jesus, eles curavam, expeliam demônios, e faziam muitos milagres, profetizavam, eram religiosos, mas eles não faziam a vontade de Deus, eles não viviam o evangelho do reino. Porque Jesus disse que nunca vos conheci. Ou seja, vocês não são meus discípulos. Apartai-vos de mim. Mateus 13,
verso 3, depois vamos ler o 18 e 19. Mateus 13, 3, 18 e o 19. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E depois continua a explicação. Eu estou lendo esses 3 versículos porque fala do semeador e fala da qualidade da semente, que é o reino de Deus. O que nós temos que semear? O reino de Deus, que é a boa semente. A semente boa produz bom fruto. Se eu semear algum tipo de semente e ela não estiver boa, não vai nascer. Ou vai dar um... Então, o que Jesus nos ensina? A pregar o evangelho do reino. Essa é a palavra que devemos pregar. Ah, mas não precisa ser fofinho, não precisa ser... Se nós formos falar de Jesus para uma pessoa que é sincera, e começarmos a dizer para eles: cara, a gente se reúne no domingo, não precisa nem levar almoço, porque lá sempre tem irmãos que podem te dar, e as crianças, e não sei o que, a gente faz retiro. Dificilmente alguém vai dizer: não, eu não quero. Quero ficar passando fome mesmo. Então, isso, e não é mentira, isso é verdade, mas isso é fruto de um evangelho. Então, o que a gente precisa semear? O evangelho do reino. Para quê? Para que a semente possa gerar um bom fruto. Então, os 12 andavam com Jesus. Vamos ver o que eles pregaram. Hebreus 2, do 1 ao 4. Hebreus 2, do 1 ao 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, aquilo que nós já ouvimos, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Primeiro anunciada pelo Senhor, depois foi-nos falado por aqueles que ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então os apóstolos não falavam outra coisa, a não ser o evangelho do reino, naquilo que inicialmente o Senhor tinha falado, aquilo que eles tinham visto. Atos 8, 12. Atos 8, 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres.
Filipe falava do reino de Deus e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontecia? Iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Atos 19, 8. Atos 19, 8. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Falava do reino de Deus, dissertava e persuadia. Atos 20, 25. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo estava em Mileto, estava se despedindo. Vocês não vão mais me ver. Passei aqui, preguei o reino de Deus para vocês. Vocês já sabem, agora façam aquilo que vocês ouviram e aprenderam. Atos 28, 23. Atos 28, 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Paulo expunha testemunho do reino de Deus, persuadindo eles com relação, puxando Moisés e os profetas, que era o que eles tinham na mão. Eles só tinham o Antigo Testamento. Atos 28, 30 e 31. Atos 28, 30 e 31. Por 2 anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo pregava o reino de Deus. Paulo não foi um dos 12, mas ele ouviu. Alguém falou para ele. E alguém falou para outro, falou para outro, falou para outro, falou para outro, chegou a nós. E o que nós devemos fazer? Pregar outro evangelho? Não podemos. Senão a Bíblia diz que eu vou ser maldito. Eu não quero ser maldito. Não quero falar de outra coisa, a não ser o evangelho do reino. Ah, mas aí se a pessoa não quiser ouvir, aí não é problema meu. João 12, 47 e 48. João 12, 47 e 48. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, aqui Jesus está falando, né? Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem vai julgar? A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. A palavra vai ser o que vai esqueci a palavra.
nos identificar. Imaginem que a gente vai fazer um concurso. A prova de autoescola. Tem alguns aí que estão fazendo. Aí tu recebe uma apostila. E aí essa apostila, tu olha para ela. Eu não vou ler. Aí eu chego no grande dia da prova. Aí eu vou lá, respondo uma e outra pergunta. Aí depois vem o resultado. Reprovado. Aí eu vou lá no cara que me julgou e... Pô, cara, mas por que tu me reprovou? Tá aqui, ó. Ó, essa resposta aqui tá aqui, ó. Você não usou disso para poder... Não estudou, por isso que você não passou. Você não se alimentou disso, por isso você não passou. E a palavra no julgamento vai ser assim. Por quê? Porque nas Escrituras está tudo que nós precisamos aí. Não está? Para o marido, para o pai, para o filho, para a mãe, para quem trabalha, quem é patrão, para o pastor, para o presbítero, para o diácono. Está tudo ali. Como a mulher deve se comportar, como o homem deve se comportar, para os jovens. Está tudo ali. Aí eu sou um homem adúltero, eu chego diante de Deus, claro que Deus não vai fazer isso. Né? Não vai ter isso que eu estou falando, mas vai ser isso. Vai ter lá a palavra que diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Aí eu reprovei. Eu não vou passar. Por isso a palavra de Deus, esse evangelho do reino que nós temos entendido e crido, precisa ser mais do que mental. Precisa ser a aplicação. Diferenças entre o evangelho do reino e o outro evangelho. Tem algumas diferencinhas. Não precisa anotar isso. Depois eu vou postar no grupo geral, aí vocês depois podem ler. A diferença. O outro evangelho diz que o reino é no céu. Ah, eu tenho um reino que me espera lá no céu. E aqui eu não faço nada. O reino de Deus, o evangelho do reino, diz que o reino é o governo em nossas vidas. Aqui e agora. Lembram do Mateus 6,10, quando diz: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Quando eu oro isso, eu estou dizendo: Senhor, eu quero o teu reino sobre a minha vida. Faz a tua vontade aqui, ó. Estou aqui na terra, então faz a tua vontade em mim. Ah, tá, mas eu sei qual é a tua vontade, porque as Escrituras me dizem. Então eu preciso fazer. O outro evangelho é centralizado no homem. O evangelho do reino é centralizado em Cristo. Cristo é o centro. O outro evangelho promete bênçãos sem condições. Só vai ser abençoado. A tua promessa vai chegar. Ora, irmão, que a tua promessa vai chegar. Deus é fiel. E não tem demandas. Por exemplo, o outro evangelho, aquele texto, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nossa, que alento uma palavra dessa. Mas o texto não para ali, ele continua. Aí o evangelho do reino vem e diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Aí tu vai achar descanso para a tua alma. Então tem uma promessa, tem, mas tem uma condição. O outro evangelho
busca a felicidade e o bem-estar do homem. O Evangelho do Reino busca a vontade de Deus e a santidade do homem. O outro Evangelho diz que o reino é no futuro, na segunda vinda do Senhor. O Evangelho do Reino fala que o reino é presente e também futuro. Colossenses 1,13 diz que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos, no momento em que nós entregamos a nossa vida, no momento em que nós dissemos assim: Senhor, Tu és meu rei, meu amo, eu não tenho mais nada, tudo é Teu, minha própria vida, minha esposa, meus filhos, tudo é Teu. Eu sou liberto do império das trevas. O outro Evangelho fala de uma conversão sem compromisso e uma consagração futura. Eu me batizei, mas eu vou me consagrar só. Deixa eu primeiro casar, curtir um pouco a minha vida, depois eu vou me consagrar para Deus. Mas o Evangelho do Reino é conversão com condições para ser um discípulo. O texto que nós lemos lá no início, Lucas: alguém que quiser vir após mim, se negue, tome a sua cruz, perde a vida. Lucas 9, 23 e 24. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se eu quero ganhar a minha própria vida, eu vou perdê-la. Não tem jeito. Agora, se eu perco a minha vida, entrego a minha vida para Cristo, eu vou ganhar e serei salvo. O outro Evangelho diz que nós devemos ser crente e crer de todo o coração. O Evangelho do Reino diz que nós devemos ser um discípulo, crer de todo o coração e obedecer a Deus com todas as nossas forças. O outro Evangelho diz que nós temos o direito de ser felizes. Eu preciso de Deus. Deus nos fez para ser felizes. Eu preguei o Evangelho uma vez com uma vizinha minha, onde eu morava na praia, e ela era viúva, ela se converteu. Depois de uns 5 meses, aparece um homem com quem ela teve um relacionamento no passado, que era casado, e ela recebe esse cara. E aí um dia nós sentamos para conversar, ela chorando, dizendo que ela não acredita que Deus é assim. Porque ela crê que Deus fez ela para ser feliz. Que Deus não queria a infelicidade dela. Aí eu falei para ela: querida, então eu vou ter que pegar essa aqui onde fala do adultério e vou ter que riscar isso aqui, ou arrancar a página. Esse é o Evangelho do Reino. Para mim e para a Silvana, que estava naquele dia lá, pensa um negócio ruim no coração falar isso, né? Mas precisava da aplicação. E não, querida, você está em adultério porque aquele homem é casado. E ela passava na frente da nossa casa, atravessava a rua. Tornamos inimigos dela, por falar a verdade. Eu vou fazer o quê? Então, o outro Evangelho diz que eu tenho direito de ser feliz. O Evangelho do Reino diz que nós não temos direitos. Que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. O outro Evangelho fala de acordo com o que os homens querem ouvir, segundo a carne, coceira nos ouvidos. E eles vão achar gente que vai acariciar, que vai
ajudá-los na carnalidade em que eles estão. Mas o Evangelho do Reino fala denunciando a carne e os seus interesses. Torna-se agradável ao coração por causa da atuação do Espírito Santo. O outro Evangelho fala que é impossível obedecer tudo que está na Bíblia. Não, esquenta não. Obedece o que tu conseguir. Mas o Evangelho do Reino diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Por quê? Porque no momento em que eu me entrego a Cristo, eu renuncio, eu abro mão. Então o mandamento não fica pesado para mim. Sabe quando ele fica pesado? Quando eu não entreguei aquela situação na qual o mandamento me condena, me confronta. Porque eu não entreguei. Então eu luto contra isso. Eu luto. O outro evangelho promete salvação no pecado. Que eu posso ser salvo no pecado. A pessoa se batiza, está em fornicação, está em adultério, está em mentira, está em roubo, está em confusão. E eles dizem que está salvo. Mas o evangelho do reino nos promete salvação do pecado. Eu tenho que sair do pecado. O outro evangelho produz religiosos. Gente que fala em Deus, mas continua centralizado em si mesmo. O evangelho do reino produz discípulos que vivem e até morrem para ele. Aquele exemplo que eu dei de César, né? Comparando o reinado de César com o reinado de Cristo sobre nós. Os súditos de César e nós como súditos do nosso rei. O que nos falta ainda entregar? O que tem em nosso coração? Onde está o meu coração? Onde está o meu tesouro? Onde está o meu coração? Ali está o meu tesouro. Ou é o contrário? Não me lembro mais. Confundi como é que é. Ou seja, eu sou pegado naquele negócio, ali eu tenho um tesouro, eu sou pegado aqui. Aí o mandamento de Deus me é penoso, pesado, difícil. Eu já ouvi alguns irmãos chegarem para mim e dizer, cara, eu não consigo viver dessa forma. É muito pesado, é muito difícil. Tem um problema, um tempo atrás eu ouvi, tem um problema com imoralidade, impureza, internet, pornografia, então eu vou abandonar o Senhor. Olha que loucura. Eu falei, tu estás doido, cara? Tu está louco? Tu está abandonando o Senhor por causa da tua vontade de pecar? Aí eu abri aquele texto que fala, se teu olho te faz tropeçar, arranca. Eu falei, tu quer ficar livre do pecado de pornografia? Eu vou lá agora, eu esterilizo uma agulha para não inflamar o teu olho e eu furo o teu olho. Aí ele regalou uns olhão. Falei, tu acha que isso é difícil? Tu faria isso? Ou é mais fácil tu abandonar o pecado? Não é abandonar o pecado. Então abandona o pecado e segue. Confessa e deixa. O problema é que eu não entendo o reino de Deus, acho que é impossível andar, obedecer o meu Jesus, porque a minha carne é muito forte. A minha carne é forte porque eu alimento ela. A minha carne é forte porque eu não alimento o espírito. Aí quando eu tenho tentações, eu caio, eu erro, até o ponto de achar assim, não, eu não dou conta, não consigo viver assim. Então eu vou embora. Mas o que é mais fácil? Desse evangelho, irmãos, o evangelho do governo de Cristo, que nos confronta, a mim me confronta.
Todo dia. Mas é para confrontar. O Espírito de Deus que está em nós nos incomoda. Quando nós não estamos andando de acordo com esse Evangelho. Ou quando nós não estamos falando desse Evangelho. Amém? Jesus, em Ti, Senhor, está tudo o que precisamos. Senhor, Tu é o autor desse Evangelho. Mas Tu não ficou dentro de quatro paredes escrevendo coisas bonitas. O Senhor viveu. O que foi escrito foi o testemunho de homens que viram como o nosso Senhor andava, o que Ele fazia, como Ele amava os perdidos, como Ele obedecia ao Pai. Muito obrigado, Jesus, porque essa palavra chegou até nós. Porque esse Evangelho do Reino, essas verdades chegaram até nós. E não queremos, Senhor, virar as costas para isso. Senhor, eu clamo a Ti. Se aqui entre nós há dificuldade, Senhor, de compreender esse Evangelho. Se há entre nós alguém que vive, Senhor, de forma desordenada, produz, Senhor. Produz, Senhor, na vida desse irmão, dessa irmã. Para que realizem, Senhor. Para que pratiquem. Para que busquem ajuda. Abram o coração. Porque nós sabemos que sozinhos não conseguimos. Por isso que o Senhor nos colocou no corpo. Por isso que Ele nos inseriu na igreja, na sua igreja. E hoje estamos aqui, Senhor. Relembrando das Tuas palavras. Relembrando daquilo que homens viram, testemunharam, escreveram há 2000 anos atrás. E se torna viva ainda entre nós. Muito obrigado, Senhor. Seja Teu nome louvado, Senhor. Ajuda a mim, ajuda meus irmãos a prosseguirmos, Senhor. A reavaliarmos, Senhor, nossas vidas, naquilo que pode ainda nos prender, naquilo na qual Jesus nos pediu e não temos dado, não temos mudado, naquilo na qual o Espírito de Deus que habita em nós tem nos incomodado. Nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração, para sermos achados por Ti, Senhor, no grande dia. Obrigado, Senhor. Seja louvado e exaltado o Teu nome. Para a glória de Deus. Amém. Amados, que palavra preciosa, né? Palavra maravilhosa. Ainda, amados, que nós temos meditado e sabemos dessas coisas. Mas nós temos um Pai amoroso que sabe das nossas necessidades, né? O Pai bendito que sabe das nossas necessidades. E para Ele não se desgosta de estar sempre repetindo as mesmas coisas, porque é importante para nós, né? Nós somos seres humanos e facilmente nós deixamos escapar das nossas mentes, do nosso coração, aquilo que é precioso. Mas o Senhor, mostrando a sua paternidade, a sua bondade conosco, Ele não descansa, Ele não se desgosta de estar repetindo
em nós verdades que nos direcionam, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Amado, essa palavra seria muito pesada, né? Para quem não olhou para Jesus, para quem não contemplou o Cristo, seria muito pesada. Mas eu me alegro porque todos aqui, né? Se não todos, a grande maioria aqui contemplaram o Cristo, viram a Cristo, viram a radicalidade da justiça de Deus sendo aplicado no seu único filho. Marcel deu uma notinha aqui a respeito disso, né? Do amor de Deus por nós. Nós contemplamos o Cristo. Nenhum preço é grande demais. Nenhum preço que se deve pagar é grande demais se o produto é bem superior a ele. E a pérola que nós temos, o tesouro que nos foi apresentado, não é nada menos do que Jesus e sua vida. Ainda amados, nós temos condição para isso, né? Temos condição de ter a nossa vida entregue no altar de Deus, né? Nós temos essa condição, porque o Senhor nos dá tudo. E o que nos falta, Ele completa. Ele está conosco. Não se esqueçam, amados, que o Senhor não nos deixou só. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. O Senhor enviou o seu Espírito. Nós temos a habitação do Espírito de Deus. Esse Cristo que subiu, esse Cristo que dá a demanda, Ele também nos dá o seu Espírito, que nos cura, que nos abençoa, que nos fortalece e que nos dá condição de viver essa vida que nos foi proposta. Amados, tudo que foi dito, que foi apresentado para nós, é o precioso e suave perfume de Cristo. Quem quer? Quem quer exalar o perfume de Cristo? Quem quer, de fato, ser parecido com o nosso Senhor? Quem quer ser manso como Ele? Humilde como Ele? Santo como Ele? Essa palavra nos conduz a isso. Nós que temos a habitação do Espírito de Cristo em nós. Nós recebemos o Espírito dele. Seria difícil se nós não tivéssemos o Espírito de Cristo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra, em Balneário, em Camboriú, em Santa Catarina, em toda parte que nós possamos pôr os nossos pés. Porque nós testemunhamos, amado, devemos testemunhar não apenas com a palavra que sai da nossa boca, né? Mas com a vida que quer exalar, que deseja abundantemente exalar o bom perfume de Cristo.
Nós devemos viver, amados, não 50%, 60% dessa verdade. Nós temos que viver 100% dessa verdade. E se falhar, nós temos que nos arrepender, né? E desejar ser como o nosso Senhor. E não é porque ninguém merece, querido. Não é porque alguém merece. É porque o nosso Senhor merece. O nosso Senhor merece. O Senhor veio buscar a sua noiva. E o Senhor merece uma noiva santa, justa, pura, perfeita. Ele verá o fruto do penoso trabalho da alma dele e ficará satisfeito. Eu quero ser o fruto do penoso trabalho da alma do meu Senhor, para que ele encontre satisfação em mim. Eu sei que eu não posso, mas eu tenho recebido do Espírito dele para que seja verdade. Amados, nós temos uma quantidade de vagão aí pesada para carregar, né? Nós temos uma quantidade de vagão aí extremamente pesada para carregar. Mas o Senhor não nos deixou sem a locomotiva, que é a vida de Cristo em nós. Aleluia. Deus é bom. Bendita a palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Recebemos com amor e profunda gratidão. Nos sentimos amados por ti, Jesus, porque tu nos conduz a toda a verdade. Queremos declarar aqui, Senhor, como noiva tua, como igreja tua, Senhor, nós te amamos e queremos ver a tua vontade cumprida em nós. Amém. Amados, e nós temos testemunhado, né, na vida da igreja, né, os efeitos desse evangelho sendo aplicado, né, na vida dos nossos irmãos, né, na vida daqueles que são filhos de Deus. E a gente vê entre os jovens se dispondo, né, abrindo mão do conceito desse mundo, que é atraente, para viver o reino de Deus, né? E o Senhor quer anunciar aqui para vocês, né? Esses amados, eles estão se comprometendo, né? Uns com os outros, né? Para formar famílias para o reino de Deus, porque tem o reino de Deus, tem o propósito eterno de Deus como alvo de suas vidas, né? E para isso tem seguido os passos conforme o Senhor tem determinado para a vida deles, né? Estão determinados a seguir em santidade, em pureza, em justiça, né? Para demonstrar nas suas vidas o amor a Jesus. Então estou apresentando para vocês aqui esses futuros casais, né? Futuros casais aqui que estão se comprometendo para se casarem e formarem família para o reino de Deus. Amém. Tá bem, querido? Aleluia! Deus é bom demais. Alegria. Estamos felizes. O Senhor tem produzido algo bom no meio na vida do seu povo. Vocês gostariam de falar alguma coisa? Amém, amados. Eu queria, como eu falei no meu noivado também, né? Queria honrar a pessoa mais importante aqui nesse lugar, que é Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado unicamente ao Senhor. Porque não foi apenas no processo, desde quando eu conversei com a Ellen, conversei com o tio ali sobre a situação, mas desde o dia que eu me converti a Cristo, né? Que me foi apresentado o Evangelho do Reino, ao qual o tio falou aqui hoje, né?
e onde eu tenho seguido pela graça do Senhor na minha vida, pelo cuidado dos irmãos da igreja com a minha vida, tenho seguido até aqui em santidade. E esse é o caminho que o Senhor tem nos apresentado. A nossa vida não se define aqui, não se define nessa situação, mesmo estando muito feliz, muito contente, mas estamos caminhando rumo ao alvo, que é Cristo, que é a eternidade, né? E isso precisamos estar vigilantes, precisamos uns dos outros, precisamos da igreja, precisamos de Cristo. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Desde quando eu cheguei em Santa Catarina, Márcia falou que os baianos vai dominar o sul. Mas não é um baiano aqui, né? Mas é um discípulo de Jesus. Né? Está acima da cultura dessa terra, está acima, né, do estado, de país. Nós somos habitantes e pessoas do céu, né? Então, glorifico a Deus pela vida de todos vocês, né? Pela vida dos meus pais, do meu futuro sogro querido aqui, cabeça branca. Mas minha tia também, tia Silvia, que não pôde vir, todos que cooperam com minha vida, Marcelo, Vailson, né? Meus amigos, meus irmãos, e continuem orando por nossas vidas, né? Para que o Senhor nos conduza até o casamento e para que isso continue sendo algo para o Senhor. Amém. Né? Que Cristo continue sendo o centro. Né? Eu sei que o processo é um pouco dolorido para quem está apaixonado, mas eu queria dizer aos que estão para experimentar essa situação, esse momento que nós estamos passando, né? Até o noivado, né? Isso é muito valioso, amados, né? Muito importante. Isso é cuidado de Deus com as nossas vidas, né? Depois que tudo passa, a gente entende. A gente entende e a gente glorifica a Deus, né? Mas todo o processo é necessário. E glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Orem por nós. Bom dia, irmãos. Eu queria contar um pouco do nosso testemunho, né? E falar como foi importante sempre entregar nas mãos do Senhor. E alguns disseram que ia passar rápido, que passa rápido esse tempo. Mas para quem está aqui desse lado, né? A gente vive cada dia e não passa tão rápido assim. Mas eu fiquei 1 ano orando sozinho, né? Sem a Lu orar por mim. E já vai fazer 2 anos e meio, e até o casamento vai dar mais ou menos 3 anos. Só que nesse 1 ano que eu fiquei orando sozinho, o Senhor falou comigo e Ele disse que ia ser ela, mas eu não tinha resposta, né? Não era recíproco na época. E isso me gerava muita ansiedade, né? E como nosso coração é sempre assim, a gente quer fazer do nosso jeito, quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Mas só quando eu aprendi que eu tinha que entregar nas mãos do Senhor e que Ele ia estar à frente de tudo, as coisas começaram a fluir e começaram a dar certo, né? E não só nesse momento, mas em vários momentos depois com ela, né? Que ela é um pouquinho mais ansiosa que eu, mas a gente estava ansioso por alguma coisa que ia acontecer ou que não estava acontecendo, né? Mas quando a gente lembrava que estava nas mãos do Senhor e que ia acontecer, independente se fosse o que a gente queria ou não, ia ser o melhor pra gente, as coisas fluíam e aconteciam, a gente ficava em paz, né, no Senhor. E outra coisa também que a gente se alegrou bastante foi que eu e esse cabeção ali, eu e o Lion, a gente cresceu junto, né? E desde pequenininho a gente está no reino aí e está podendo noivar na mesma época e agora com as nossas noivas participar disso junto e saber que o Senhor, e isso é para o Senhor e que a gente está fazendo no Senhor isso, nos alegra muito.
E aí a gente vê que o Senhor cuida até das pequenas coisas, né? Das pequenas alegrias. E eu só tenho que agradecer também aos nossos pais que estão sempre conosco, nossos discipuladores que estão nos acompanhando sempre, e principalmente ao Senhor, que está à frente desde o começo, que vai continuar à frente e que vai ser o centro da nossa vida e da nossa família. Bom dia, estou um pouco nervoso. Queria falar um pouco também como é que aconteceu, né? Foi um pouco diferente. No ano passado nós tivemos um retiro lá em São Paulo, retiro de solteiros. E nesse retiro nós tivemos uma oficina com o Fernandinho, que é um dos pastores lá. E o tema dessa oficina foi o caminho até o casamento. E o Fernandinho pediu para que os meninos anotassem um papel, 3 características que gostaria que a esposa tivesse, e as moças da mesma forma. E eu coloquei lá, né, que ela fosse temente ao Senhor, que ela honrasse os pais e que ela fosse uma serva, né, tanto em casa quanto no reino de Deus, na igreja. Até o momento eu nunca tinha olhado para mim como uma mulher que poderia ser minha esposa. Muitos até falaram, era por isso que você ia tanto lá no Tarcísio, né? Mas na verdade não. Antes o que tínhamos era apenas amizade. E aí nesse retiro Deus me abriu os olhos para ela. Eu vi que ali não tinha aquelas características de sobra, né? Os princípios dela estavam muito bem estabelecidos, né? E aquilo me chamou a atenção e lá no retiro eu comecei a pensar muito nela. E eu falei, ué, o que está acontecendo? E aí, quando eu voltei do retiro, eu já chamei o Caio para conversar, meu discipulador. O Caio se alegrou comigo, falou para a gente orar. Depois de um mês eu já estava apaixonado. Aí eu abri para o Tarcísio, né, esse meu sentimento por ela. Eu me aconselhou, né, o que fazer. E eu fui muito claro para o tio que eu queria ser guiado, porque eu não queria errar. E eu falei para o tio, o que você mandar eu fazer, eu vou fazer, eu não quero errar. E foi assim desde o princípio, né? Deus tem me guiado, tem guiado ela também. Depois de algum tempo eu pude abrir para ela, né? Perguntei para os pastores se eu poderia fazer isso, eles falaram que sim. E aí fui lá que eu ouvi dela que ela também queria casar comigo. E uma frase que a Aline falou para mim é que ela gostaria de casar comigo porque ela via o quanto eu queria servir ao Senhor. Ela falou que se eu amasse o Senhor, eu ia amar ela. E isso era segurança para ela. Aquilo me alegrou muito, encheu meu coração de alegria, porque realmente foi o Senhor, né, que me abriu os olhos para ela. E o Senhor tem sido o centro, né, do nosso relacionamento, tem me alegrado muito. Até com o Gabriel, como ele falou, né, nós crescemos juntos, aprontamos muito juntos, mas poder ver ele, a Luísa aqui, né, me enche de alegria também. Kaique e a Ellen, né, acompanhei também desde o começo. E me alegro porque foi o Senhor que nos conduziu. Sem o Senhor, nada disso seria possível. O Kaique falou que o processo ele é difícil, é doloroso mesmo, não é fácil. E a gente só consegue ver isso depois, né, porque a paixão não deixa ver isso. Mas nós vemos agora, né, o trajeto que nós seguimos e é motivo de muita alegria mesmo. E o Senhor que nos conduziu. Eu queria também ler um texto que está em Romanos 11:36. Romanos 11:36, que diz: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar por eles? Pai amado, nós queremos te pedir, Senhor, pela vida de cada um deles. A vida desses futuros casais, futuras famílias, Senhor,
que poderão abrir sua casa, Senhor, para receber a tua igreja, para abrigar os perdidos, para proclamar o evangelho do reino, em nome de Jesus. Guarda eles, Pai, até o dia do seu casamento, Senhor, em se manter em santidade, Senhor. Por favor, guarda a mente e o coração de cada um deles, Pai. Da Aline, do Lion, da Luísa, do Gabriel, da Ellen e do Kaique. Em nome de Jesus, que o Senhor seja o centro, Senhor, da vida desses futuros casais. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.